Vamos calcular, então, ou vamos encontrar, né, as assíntotas verticais e horizontais de algumas funções. Para isso, então, né, eu coloquei aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, a função é 5x sobre 2x menos 1. Então, para essa função, eu quero verificar se existe, se ela tem assíntotas verticais e horizontais, encontrá-las e depois eu vou fazer o gráfico dessa função. Eu vou usar essas assíntotas, então, na construção do gráfico da função. Bem, então, com base nessa função aqui, como que eu faço para encontrar as assíntotas horizontais? Eu vou começar pelas horizontais, tanto faz, tá bem? Começar pelas horizontais ou pelas verticais. Então, para eu encontrar as assíntotas horizontais, a primeira coisa que eu vou fazer são os limites no infinito, tá bem? Então, para isso, eu faço então o limite dessa função quando x tende a infinito. E aí, se vocês lembrarem aqui, o conceito é, como o numerador é grau 1, né, um polinômio de grau 1 aqui, uma função de primeiro grau, o denominador também, ambos são de primeiro grau, eu vou dividir o numerador e o denominador por x. Quando eu faço 5x dividido por x, dá 5. Na parte de baixo, 2x dividido por x dá 2, menos essa parte não tem o que simplificar, fica 1 sobre x. E daí eu vou fazer o limite, então, dessa função. Se vocês lembrarem, o limite do numerador aqui dá 5. Limite do denominador, limite de 2 é ele mesmo, né, quando x tende a infinito. E esse daqui era um teorema lá, limite de 1 sobre x. Quando x tende a infinito, isso dá 0. Então, aqui no denominador ficaria 2 menos 0, que dá 2. Então, chegamos à conclusão que esse limite vale 5 dividido por 2, 2,5, uma constante. Então, se é uma constante, eu chego à conclusão, então, que y igual a essa constante, y igual a 5 dividido por 2, é uma assíntota horizontal. Então, nós já sabemos que essa função aqui possui uma assíntota horizontal. Quero saber se ela tem outra assíntota horizontal ou não. O que eu faço? Faço o outro limite no infinito, né? Agora o limite quando x tende a menos infinito. O mesmo procedimento, divido o numerador e o denominador por x, tá certo? Vou chegar no mesmo resultado, 5 sobre 2. Consequentemente, então, deu o mesmo valor. Então, essa função ela tem uma assíntota horizontal só, que é y igual a 5 meios. E como que a gente faz então para encontrar as assíntotas verticais? Se existe, né, as assíntotas verticais, como que a gente faz para encontrar? Primeira coisa, eu vou olhar as restrições no domínio. Então, se nós observarmos aqui, para essa função, ela existe para todo valor de x, exceto no x igual a meio, 1 sobre 2. Por quê? Se eu substituir aqui no denominador o x por 1 sobre 2, nós vamos ter então que 2 vezes meio dá 1, 1 menos 1 vai dar 0 no denominador. Então, no ponto meio, essa função ela não existe. Esse meio, então, é a restrição do meu domínio. É ela que eu vou olhar se ela é uma assíntota vertical. E por que eu não pego um outro ponto em que a função existe? Porque se eu pegar um ponto em que a função existe, o que vai acontecer é que na hora que eu fazer o limite lá para esse ponto, né, o resultado desse limite vai me dar um número, tá? Então, como que eu vou fazer? Para meio, vou fazer um dos limites laterais quando o x se aproxima de meio, tá bem? E aí o que eu faço aqui? Limite dessa função quando o x se aproxima de meio. Vou fazer pela direita primeiro, então para valores maiores do que meio. Se eu analisar o numerador está se aproximando de 5 vezes meio. Não tem problema que vai dar 5 meios, 2,5, uma constante positiva. A parte de baixo, se aqui se aproxima de meio, 2 vezes meio, aqui se aproxima de 1. 1 menos 1, a parte do denominador se aproxima de 0. Bem, mas como eu estou trabalhando com valores à direita de meio, então estou trabalhando com valores maiores do que meio.
Isso significa que quando eu faço 2 vezes um número maior do que meio, isso dá um resultado maior do que 1. E um número maior do que 1 menos 1, o resultado vai ser maior do que 0. Então, a parte de cima se aproxima de uma constante positiva. O denominador se aproxima de 0 por valores positivos. Isso dá como resposta infinito. Era um teorema de limite infinito lá. Bem, então agora chegamos à conclusão que esse limite, quando x se aproxima desse ponto x igual a meio pela direita, deu mais infinito. Já é suficiente para a gente concluir que x igual a meio é uma assíntota vertical. Bem, eu não precisava fazer o outro limite, porque eu já achei que x igual a meio é uma assíntota vertical. Porém, eu fiz aqui, ó, limite de x se aproximando de meio pela esquerda, vai dar menos infinito, a conclusão vai ser a mesma, parte de cima é uma constante positiva, a parte de baixo vai se aproximar de 0, só que agora como eu estou à esquerda de meio, eu estou trabalhando com valores menores do que meio. E aí, consequentemente, essa parte de baixo vai dar um número menor do que 0, um número negativo, isso vai dar como resposta menos infinito, tá? Para encontrar as assíntotas, eu não precisava fazer esse limite, mas para fazer o gráfico ele me ajuda. Então, na construção do gráfico aqui, pessoal, eu começaria a atribuir valores, como nós já vínhamos fazendo. Então, atribuir o valor, por exemplo, se a 1, vou lá no ponto 1, quanto que a função vai valer? Olha lá, 5 vezes 1, 5. Embaixo, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Então, olha lá, no ponto 1, deixa eu só colocar o gráfico aqui. No ponto 1, a função vale 5, tá lá, ó, na altura do 5, tá certo? Ah, e no ponto 2, vou lá e vejo quanto que dá. No ponto 3, vou lá e vejo o que dá. Mas eu percebo o seguinte aqui, ó, conforme o x fica cada vez maior, o valor da função está se aproximando de quanto? Está se aproximando da minha assíntota horizontal, que a gente achou que era 5 meios, 2,5. Olha a assíntota horizontal vermelha aqui, ó. Quando o x se aproxima de meio pela direita, a gente não chegou à conclusão que o limite dá mais infinito? Olha aqui no gráfico, o resultado da função está ficando cada vez maior. Quando o x tende a menos infinito, nós percebemos que o resultado da função também se aproxima da assíntota horizontal, que é 2,5. E quando x tende a quando x tende a meio pela esquerda, o resultado da função vai para menos infinito. Então perceba, pessoal, que os limites que eu acabei de calcular, que foram para encontrar as assíntotas, eu de certa forma uso ele na hora de fazer o gráfico. Eu vou atribuir valores? Vou, igual atribuir o ponto 1, atribuo 2, 3, vou marcando os pontos aqui que eu tenho? Vou, mas eu uso as informações também dos limites, tá certo? Para poder fazer o gráfico. Tá? E aqui nós temos, olha lá, a assíntota vertical, x igual a meio, a assíntota horizontal, y igual a menos, e a assíntota horizontal, y igual a 2,5, certo? Vamos para o próximo exemplo. Bem, uma outra função aqui, tá certo? Para essa função aqui, vou achar as assíntotas horizontais, se existirem. Para isso, eu vou fazer então o limite no infinito. Então, eu comecei e coloquei a função aqui para calcular o limite no infinito, tá bem? Bem, se nós observarmos aqui, o numerador é grau 1. O denominador eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque embora ele apareça x ao quadrado, ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, é como se cancelasse o grau dele aqui. Então, na verdade, aqui embaixo é como se fosse grau 1 também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador e o denominador por x. Tá certo? Na hora que eu divido o numerador por x, x dividido por x dá 1. Tá certo? E aqui embaixo vai ficar dividindo por x. Só que do jeito que está, eu não consigo cancelar, porque o meu x, né, uma parte do x está dentro da raiz, outra parte do x está fora da raiz.
E aí aqui, pessoal, eu vou lançar mão de uma coisa. Eu vou fazer aparecer a raiz na parte de baixo para eu colocar tudo dentro da mesma raiz. E como que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção aí, pessoal, que o x está tendendo a infinito. Então, o x é um número positivo, tá certo? E aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte, no lugar do x, eu estou elevando ao quadrado e tirando a raiz quadrada. Perceba que, vamos supor que aqui fosse 2. Aqui eu faço 2, 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 volta no 2. Então, perceba que eu não altero o resultado se eu elevar ao quadrado e tirar a raiz. Para que você fez isso? Porque agora, das propriedades de radiciação que a gente já viu, eu posso escrever isso dentro da mesma raiz. Então, fica raiz de x ao quadrado mais 1 dividido por x quadrado. E aí dá para eu simplificar. X quadrado dividido por x quadrado dá 1. Aqui não tenho que simplificar, fica 1 sobre x quadrado. Tá bem? Agora, pessoal, eu posso calcular o limite. Limite de uma constante ela mesma, então no numerador dá 1. No denominador, limite dessa parte dá 1, mais limite dessa parte aqui, quando x tende a infinito, dá 0. Fica 1 mais 0, 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Então, numerador deu 1, denominador deu 1. 1 dividido por 1 dá 1. Tá certo? Então, é um limite no infinito também. A única coisa diferente aqui é que no lugar do x, eu substituí por raiz quadrada de x ao quadrado. E aí chegamos à conclusão, então, que esse limite deu uma constante. Y igual a essa constante é uma assíntota horizontal. Agora, aqui eu coloquei a observação, né? Como trabalhamos com valores positivos de x, então x é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado. Bem, vamos fazer o próximo agora. Limite dessa mesma função quando x tende a menos infinito. Se x tende a menos infinito, eu estou trabalhando com números negativos. Tá? Isso vai ser importante. Por quê? Agora, pessoal, na hora que eu for fazer, eu vou fazer a mesma coisa. Só que como eu estou trabalhando com número negativo, olha o que acontece aqui, gente. Imagine então aqui, ó, x é igual a menos raiz quadrada de x ao quadrado. Você fala, opa, menos por quê? Presta atenção, pessoal. X é negativo. Vamos supor que o x fosse menos 2. Então, desse lado aqui da igualdade é menos 2. E do lado de cá, se eu pego aqui no lugar do x, substituo por menos 2 e faço menos 2 ao quadrado, dá 4. Né? Embora é menos, mas o expoente é par, dá 4. Né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Não volta no valor menos 2 que tinha. Então, esse menos que aparece aqui fora é só para voltar no valor. Tá? Então, depois vocês podem testar no lugar do x, quando o x pensando no x negativo, né? Substitui aí e para perceber que para satisfazer eu preciso desse menos aqui. Tá bem? Então, agora, olha lá, é a mesma função, eu começo do mesmo jeito, divido o numerador e o denominador por x. A diferença é que agora, no lugar do x do denominador dessa fração de baixo aqui, eu vou substituir por menos raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Bem, com isso, nós temos, então, agora eu posso mais com menos dar menos, posso colocar tudo dentro da mesma raiz, simplificar essa parte que vai dar 1 também, só que agora vai ficar 1 dividido por menos 1. E 1 dividido por menos 1 dá como resposta menos 1. Deu outro valor. Isso quer dizer, então, que é outra assíntota horizontal. Chegamos agora que y igual a menos 1 é também outra assíntota horizontal. Então, encontramos, para esse caso, duas assíntotas horizontais. Tá certo? E as assíntotas verticais? Bem, se vocês observarem essa função aqui, ela não tem restrição. Mas como assim não tem restrição? Não tem. Por quê? Ah, ela é uma divisão? A única restrição que a gente tem é que no denominador, então, na divisão, não pode ser 0. Outra coisa, a gente tem raiz com índice par, raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada nunca pode ser número negativo. Essa função nunca acontece, porque qualquer valor de x que você pegar e elevar ao quadrado vai dar ou 0 ou positivo. Mais 1, o resultado que está aqui embaixo é sempre positivo e diferente de 0.
Então, para qualquer valor de x, essa função existe. Ou seja, o domínio dela é o conjunto dos números reais. Então, se ela existe para todo ponto, se eu for calcular o limite, né, nesse ponto, vai dar um determinado valor aí. Não vai dar mais e nem menos infinito. Ou seja, como essa função não tem restrição no domínio, a gente já conclui então que ela não tem assíntota vertical, tá certo? Então é um caso agora, olha lá o gráfico. É um caso de uma função que não tem assíntota vertical, só tem assíntotas horizontais, tá? Então olha lá, aqui nós temos uma assíntota horizontal y igual a 1, uma assíntota horizontal y igual a menos 1, e se eu for substituindo valores da função, eu tenho o gráfico da função em verde aqui, ó, tá? Assíntota vertical, então, nós podemos não ter, como aconteceu aqui, podemos ter 1, como aconteceu no exemplo anterior, podemos ter 2, 3, 4, infinitas, tá bem? Aí eu vou olhar as restrições no domínio da função. Feitos os dois exemplos, pessoal, fica para vocês fazerem então agora os exercícios, tá? Parecido com os exemplos, encontrar caso existam assíntotas horizontais e verticais e fazer o gráfico da função, tá certo? Até mais!